Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã nesta segunda-feira, dia 1º de julho, ouvinte. Começamos mais uma semana e mais um mês com o pé direito. E hoje nós vamos conversar com a Ângela Baraldi Pacheco, ela que é professora aposentada do IFAL. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E professora, o movimento dos professores aposentados, né, estão realizando uma revogação de um decreto que traz prejuízos financeiros às classes. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte, quais são esses prejuízos e qual é esse movimento, como ele está funcionando na prática? Eu estou representando um coletivo de aposentados e pensionistas do IFAL, que a partir de um decreto, o 10.620 de 2021, transferiu as aposentadorias e pensões para o INSS. Então, foi um decreto presidencial do antigo governo e que foi de imediato acatado pelo reitor do IFAL, professor Carlos Guedes. Então, qual é o nosso questionamento? Houve esse decreto, instituições do Executivo, elas foram chamadas a migrar para o INSS, mas essas instituições, elas discutiram com a comunidade, elas refletiram e muitas chegaram à conclusão de que era inconstitucional e não concretizaram. No caso do IFAL, praticamente foi o único que fez isso, dos institutos federais. Então, foi o único que pegou essas aposentadorias e passou para o INSS. Para não dizer que foi o único, teve um outro instituto que foi o de Rondônia, mas o Instituto de Rondônia era novo e não tinha praticamente aposentados. E aí o que aconteceu? Nós ficamos isolados no INSS. Todos os institutos não aderiram, questionaram, consideraram inconstitucional, não foram. E nós de imediato. E o que acontece? Nós consideramos assim, que vários equívocos foram cometidos pela gestão do IFAL. Primeiro, eu represento um grupo de idosos, pessoas de 60, 70, 80, tem gente de 90 anos. Então, feriu o Estatuto do Idoso. O idoso tem direito a uma ampla divulgação daquilo que diz respeito à sua vida. Então, está lá. E isso não aconteceu. Muitos aposentados ainda hoje não entendem, não sabem o que está acontecendo. Eu, particularmente, soube porque fui pegar um contra-cheque e li lá, vínculo excluído. E levei um susto. Mas aí fiquei quieta. Eu estava aposentada recém, foi pós uma pandemia. E aí as pessoas começaram a se comunicar. Por quê? Porque começaram a ver os prejuízos, os danos. Teve dano financeiro? Sim, não houve perda salarial, mas aconteceram danos pontuais. Ô, professora, só para a gente tentar entender, queria que a senhora pudesse explicar um pouco como era antes desse decreto, como funcionava, qual era esse vínculo, né, quem geria essas aposentadorias, e só para reforçar, a partir do decreto, esses servidores, né, vocês, no caso, os servidores, eles não foram comunicados. Então, o IFAL, ele não comunicou a esses servidores que tinha havido essa mudança, foi isso? Não houve uma ampla divulgação, não houve explicação, esclarecimentos. Eu digo assim, alguns aposentados podem até ter tido acesso a essa informação. Eu não tive, certo? Então, o que acontece? A maioria são idosos, eles não são dessa geração de internet, né, de abrir e-mail, eles não têm e-mail, né, não é exagero o que eu estou falando. Eu tenho uma amiga que ainda hoje não sabe. Eu falei, eu vou falar sobre isso. Aconteceu isso, como foi? Porque ela pede para outras pessoas pegarem contra-cheque. Então, assim, não houve um esclarecimento. Esse público, ele merece. São pessoas, muitas não têm dificuldade de mobilidade, né? Tem pessoas doentes, com problemas sérios, né? Pessoas que estão na fila de transplante de rim, pessoas que tiveram
doenças sérias, certo? Então, assim, eles mereciam, era direito. Se mandaram um e-mail, certo? Isso ficou sem efeito. E foi muito rápido. É o nosso questionamento, por que tão rápido? Se todos pararam para pensar, para explicar. E aí um outro equívoco que nós consideramos é que a instituição tem um conselho superior. E isso não foi apresentado ao conselho superior. Nem a decisão. O reitor considerou que tem que cumprir, certo. Mas nem essa decisão de cumprir foi passada para o Conselho Superior. Só veio a ser passada agora, recentemente, devido à nossa cobrança, certo? E, professora, qual a resposta do reitor do IFAL quando é cobrado por essa revogação dos pensionistas e dos aposentados? Olha, nós temos o apoio do sindicato, do Sinditifal e da Cifal, que é uma associação. Então, mediante a mobilização deles, nós conseguimos acesso ao reitor. Eu fui em uma das reuniões, uma das primeiras reuniões, e ele colocou, a gente tem isso gravado, que não tinha, em princípio ele colocou que não tinha interesse em revogar. Certo? Foi uma grande decepção, mas devido à pressão, principalmente dos movimentos sindicais, logo em seguida, ele resolveu colocar em pauta na reunião do Conselho Superior, e o Conselho Superior também achou um absurdo isso que foi feito com os aposentados do IFAL, e pediu, aprovou que o reitor enviasse ao Ministério um documento pedindo o fim de um convênio, do convênio que viabilizou tudo isso. Então, em princípio, ele disse que não tinha interesse, mas a pressão foi grande, fez o documento, mas qual é o nosso questionamento? Fez o documento e lavou as mãos, né? Então, o que a gente quer? Empenho. Se houve um erro, se retrocedeu através do documento, cobre. Se a ministra disse não, mas enquanto reitor, enquanto o maior responsável pelo Instituto aqui em Alagoas, cobre, tente. Né? Nós estamos numa luta solitária, como eu falei. É só Alagoas. É só o Instituto Federal de Alagoas. Você me perguntou antes como era, né, o que é esse decreto. O decreto, ele diz o seguinte, que a gestão das aposentadorias do Executivo, tirou alguns órgãos, ela será administrada por um instituto que será criado. Todas vão criar um instituto. O decreto foi em 2021, 2024 e o Instituto não foi criado. Enquanto não se cria, pega esses aposentados e coloca no INSS. O INSS, a gente sabe o tanto de críticas, né, demora, é o terror do trabalhador. É necessário, mas nós tínhamos outro setor, outro órgão, gerindo nossas aposentadorias. Era uma coordenação de aposentados dentro da reitoria. Então, sempre foi assim, a vida toda foi assim. Os aposentados estavam acostumados. Era uma questão, prova de vida, tem uma prova de vida, eles mandavam um e-mail, eles ligavam. Então, assim, as pessoas ficaram totalmente sem orientação. Professora, perdão, Natália, qual seria o interesse do reitor em mudar esse repasse, essa dinâmica, já que era uma coisa muito antiga, que funcionava, era confortável para todos os pensionistas e para todos os aposentados? Claro, chegou essa questão da mudança, mas como a senhora bem trouxe, os outros institutos não aceitaram e o reitor aqui aceitou e optou, né, por esse repasse, por esse novo tipo de repasse. Por que a senhora acredita que tenha sido essa escolha? Olha, é muito difícil responder, porque existem várias opiniões a respeito. E a gente tem muito cuidado em dizer. Mas eu posso dizer algo que ele falou para um dos aposentados. Um aposentado chegou para ele e perguntou, professor Carlos Guedes, por que isso? Por que o senhor fez isso?
ele simplesmente disse: eu confiei na minha equipe, que não é uma resposta plausível, né? Mas ele falou isso. Agora, eu posso especular um monte de coisa, né? Não teve sensibilidade, é um gestor que não teve sensibilidade com o servidor que praticamente criou a instituição. Né? Então, tem servidor da escola técnica, do Cefet, do IFAL, servidores criaram os cursos. Ele não se importou com a memória do IFAL. De todos que fizeram, né, o início da história do IFAL, né, professora? Isso. Vocês consideram essa uma medida arbitrária, autoritária, que tenha sido de uma hora para outra? Vocês têm alguma ideia sobre isso? A gente considera esses equívocos grandes, que é a questão do respeito ao idoso, da informação ao idoso, de envolver a comunidade, porque o reitor venceu, né, ganhou a eleição para reitor com o discurso da gestão democrática. Que gestão democrática é essa? Né? Então, não respeitou nem o Conselho Superior. Então, nós achamos que foi uma atitude autoritária, desrespeitosa. Foi desrespeitosa. Muitos dos aposentados, eu posso me dar como exemplo, né, porque eu me aposentei em 2019, né, então sou uma das mais novas, posso dizer. Muitas vezes ligaram para mim para pedir uma opinião, para dar uma explicação de uma determinada situação. Então, a nossa experiência ela era valorizada e a gente foi desvalorizado, tá? Danos financeiros, como eu falei, nós tivemos danos pontuais, não foi perda salarial. Algumas pessoas, mas não houve... Não, meu salário continua o mesmo, mas houve prejuízo. Então, eu posso testar alguns exemplos, se eu tiver tempo. Então, tem um caso de uma servidora que se aposentou, então, isso faz parte da atividade dentro da rede federal. Então, ela teve algumas progressões, alguns ganhos salariais. Quando ela se aposentou, a gente é assegurado o direito de levar todos esses ganhos. Quando saiu do IFAL e foi para o INSS, foi questionada das progressões dos ganhos salariais. E o INSS pediu: você tem tanto tempo para você explicar, provar o porquê desses ganhos. E aí ela fez o que sempre fazíamos, foi para o IFAL, para poder ter a orientação, porque nós tínhamos, eu digo tínhamos, que eu não sei o que fizeram com a nossa pasta funcional, não sei o que fizeram, tá? Isso também não nos foi explicado. E quando chegou lá, não tiveram como explicar, e aí logo depois veio um documento do gabinete do reitor dizendo que a reitoria não se responsabilizava e que a servidora deveria constituir um advogado. Isso é perda, é prejuízo financeiro. Certo? O mínimo que essas pessoas, esses trabalhadores que dedicaram suas vidas a um trabalho, né, a uma instituição, no mínimo que esses trabalhadores esperam é respeito, né, que tenha retorno com seus problemas, nas suas dúvidas, né, nos seus questionamentos. Isso é uma manifestação extremamente legítima, professora. Isso. Professora Ângela Baraldi Pacheco, professora aposentada do IFAL, que está aqui, ouvinte, como uma representante do movimento de professores aposentados e pensionistas que atuam na revogação do decreto 10.620 de 2021, que transferiu para o INSS a competência de gerir, conceder e manter as aposentadorias e pensões dos seus servidores. Professora, que a gente quer agradecer demais sua presença aqui, sua fala é extremamente importante, a gente espera que possa repercutir, né, que essa situação ela seja resolvida, e aí quero deixar um espaço para suas considerações finais. Então, eu que agradeço, é muito importante o apoio, né, da comunidade, o apoio da imprensa, das mídias, porque as pessoas têm que saber o que aconteceu com a gente, o que
tirou nossa paz, né? Então, eu digo muito, pô, estou aposentado, poderia estar descansando mesmo, né? Eu, de fato, trabalhei mais de 25 anos. Então, era o momento de descansar e está todo mundo inquieto, está todo mundo inseguro. Então, a gente reivindica a revogação, a gente reivindica empenho do reitor, porque o erro partiu da gestão dele, e a gente reivindica mais coisas. Direito a voto para reitor, porque se nós tivéssemos direito a voto, isso não teria acontecido. Isso é fato. E a gente também reivindica um espaço no Conselho Superior. Então, desse encontro de aposentados, nós percebemos que temos outros direitos, não só de manter nosso vínculo, mas também como participar mais ativamente da gestão. Da representação, né? Ter uma Isso. pessoa para representar os aposentados e pensionistas, tanto no conselho quanto na gestão do IFAL. Super importante mesmo, professora. Agradeço mais uma vez. Obrigada. E já deixo o espaço aqui, Natália, para atualizações, se o caso viesse resolver, ou se não, a senhora voltar aqui no Jornal da Manhã para contar para a gente. E ao ponto também que agradeço aos meus companheiros aqui do Jornal da Manhã, Natália Barros, minha companheira de bancada, o Maílson Franklin, nas ruas de Maceió, junto com Geraldo Salgueiro, e o Claudio Stone aqui na técnica. Natália, muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau, ouvinte. Você ouviu Jornal